Olha para esse quadrado preto e branco, parece simples, né? A gente vê isso todo dia, em cardápios de restaurantes, placas, embalagens, na hora de fazer um pagamento e acredite, até em túmulos. Sim, é sério, tem em túmulos também. A engenharia desse quadrinho é genial. Você sabia que ele pode ser lido de ponta cabeça, de lado, todo amassado, sujo e até com um buraco no meio? Faz um teste aí para você ver. Muita gente acha que a mágica tá na câmera do celular, mas o verdadeiro segredo tá escondido nesses padrões. Eles são a chave que transformou um amontoado de pontos na ferramenta mais rápida e à prova de falhas do mundo digital. Hoje a gente vai descobrir como um QR Code funciona. Aliás, você sabia que ele foi inspirado em um jogo de tabuleiro milenar? Fique até o final, porque você vai saber de tudo que você precisa. Primeiro, vamos voltar lá para o início dos anos 90, no coração da indústria de carros do Japão. Imagina uma linha de montagem da Toyota, peças chegando de todos os lados e cada uma precisando ser rastreada com uma precisão absurda. A ferramenta da época era o código de barras, aquela sequência de linhas que a gente conhece tão bem. Só que tinha um problema, aliás, um problemão. O código de barras era unidimensional, ele só lia em uma direção e guardava pouquíssimas informações, uns 20 caracteres. Isso era um pesadelo logístico. Para identificar uma caixa de peças que precisava de informações em japonês, incluindo kanji e kana, os funcionários tinham que escanear vários códigos, às vezes até 10 na mesma caixa. Era lento, cansativo e a chance de dar erro era enorme. Os operadores de caixa em supermercados, que usavam a tecnologia desde os anos 60, já sofriam com lesões por esforço repetitivo. A indústria precisava de algo melhor, algo que guardasse mais dados e lesse mais rápido. Foi aí que uma equipe de só 2 pessoas na Dance Wave, uma empresa do grupo Toyota, recebeu a missão de criar um sistema novo. Um desses engenheiros era Masahiro Hara. Esse é o cara. Olha como ele conseguiu resolver essa solução. Durante as pausas do almoço, Masahiro Hara costumava jogar Go, um jogo de tabuleiro milenar que surgiu na China, mas é uma febre no Japão. Inclusive eu já falei desse jogo aqui no canal. Tem um vídeo que eu falo dos segredos dos jogos antigos. Vou deixar aqui nos cards, no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, depois vai lá dar uma olhada. Um dia, olhando para o tabuleiro e para a forma como as pedras pretas e brancas criavam padrões complexos numa grade, ele teve uma ideia. O código de barras era lido em uma só dimensão, mas o tabuleiro de Go guardava informações em 2 dimensões, na horizontal e na vertical. E se fosse possível criar um código que funcionasse do mesmo jeito? Um código que pudesse ser lido de qualquer ângulo, assim como um jogador de Go analisa o tabuleiro de qualquer posição. Essa foi a semente do nosso Quick Response Code, ou seja, o nosso famoso QR Code. O nome Quick Response, resposta rápida, foi escolhido justamente para traduzir o objetivo principal do projeto, a leitura em alta velocidade. A ideia era criar um sistema que não apenas guardasse uma quantidade absurda de dados, até 7.089 caracteres numéricos ou 4.296 alfanuméricos, mas que fizesse isso de um jeito robusto e instantâneo. Cada pedacinho tem uma informação crucial. Vamos analisar de fora para dentro. A primeira coisa que seu celular procura, antes mesmo de ler qualquer dado, são esses 3 quadrados maiores nos cantos. Eles são os padrões de detecção de posição ou Finder Patterns. Eles ficam nos cantos superior esquerdo, superior direito e inferior esquerdo. A falta de um quadrado no canto inferior direito é de propósito e serve para o scanner saber a orientação do código. Não importa se você está segurando o celular de lado ou de cabeça para baixo. Esses 3 olhos fazem o software sacar que ali tem um QR Code, qual a rotação e a posição dele na tela, tudo numa fração de segundos.
É por isso que a leitura é quase instantânea e você não precisa ficar mirando quase corretamente. Depois de achar os 3 códigos, o scanner precisa saber a perspectiva. Pensa em escanear um código numa garrafa ou numa página amassada. A imagem fica torta, né? E aí que entra o padrão de alinhamento. É aquele quadradinho menor, geralmente perto do canto inferior direito. Em códigos maiores e mais densos, pode haver vários deles. Esse padrão funciona como um ponto de referência extra que permite ao software corrigir distorções de ângulo ou de curvatura, garantindo que a grade de dados seja mapeada certinho. Com a orientação e o alinhamento definidos, o scanner precisa saber o tamanho da grade de dados. Para isso, ele usa os padrões de temporização. São aquelas linhas que parecem um L pontilhado e que conectam os 3 padrões de detecção. Essas linhas, alternando entre módulos pretos e brancos, informam ao leitor a densidade da matriz, ou seja, o quão grande é a versão do QR Code, que pode ir da versão 1, 21 por 21 módulos, até a versão 40, 177 por 177 módulos. Mas agora vem a parte mais genial, a correção de erros. Já reparou que muitos QR Codes têm um logo no meio, estão meio riscados e mesmo assim funcionam? Pois é, isso não é um defeito, é parte do projeto. Essa resistência toda vem de um algoritmo matemático chamado Reed-Solomon. Quando um QR Code é gerado, a informação original é misturada com dados de redundância. É como se o código tivesse cópias de segurança dentro dele. Existem 4 níveis de correção de erros que podem ser escolhidos. Nível L, Low, recupera até 7% dos dados danificados. Nível M, Medium, recupera até 15%. Nível Q, Quartile, recupera até 25%. Nível H, High, recupera até 30% dos dados. Quando o scanner lê um código danificado, o algoritmo Reed-Solomon entra em campo. Ele usa os dados redundantes para reconstruir as partes que estão faltando ou ilegíveis, garantindo que a informação final seja extraída sem falhas. Essa tecnologia, que foi criada para comunicações via satélite e usada em CDs para evitar que um simples arranhão estragasse a música, é o que torna o QR Code tão forte no mundo real. E por fim, temos os módulos de dados. São todos os outros quadrados pretos e brancos que formam o código. Eles guardam os dados em formato binário, onde um quadrado preto pode ser 1 e o branco pode ser 0. Esses módulos contêm a informação que você quer acessar, seja um link de site, um contato ou dados de pagamento, tudo misturado com os códigos de correção. E ao redor de tudo, existe uma margem branca obrigatória, a zona de silêncio, que isola o código de outros elementos para não confundir o scanner. Juntos, esses componentes entregam informação do mundo físico para o digital de uma forma mais rápida e confiável possível. A DanceWave tinha a patente da tecnologia do QR Code. Eles podiam ter cobrado uma taxa por cada código gerado, o que daria uma fortuna, mas também teria freado a popularização da tecnologia. Ao invés disso, a empresa fez algo incrível de se imaginar. Anunciou que, apesar de ter a patente, não ia exercer os seus direitos sobre ela. Eles deixaram as especificações do QR Code aberta para todos, de graça. Essa decisão transformou o QR Code em um código público global. No começo, a coisa demorou para pegar. A tecnologia ela foi inventada em 1994. Mas o povão só começou a usar em massa em 2002, com os primeiros celulares que tinham leitor de QR Code integrado. Mas a explosão mesmo veio com a popularização dos smartphones no mundo todo. A câmera que todo mundo carrega no bolso virou a ponte perfeita entre o físico e o digital. A pandemia de Covid-19 acelerou ainda mais esse processo, tornando os QR Codes essenciais para tudo, desde check-ins de segurança a cardápios sem contato. Hoje, uma invenção criada para rastrear peças de carro é a base dos sistemas de pagamento, marketing e logística, criando uma economia de códigos que movimenta trilhões.
Você já sabia como os QR Codes funcionavam? E aí, curtiu aprender isso? Espero muito que sim. Se agora você olha para esses quadradinhos com outros olhos, deixe aquele like e se inscreva no canal. Aproveite e ative o sininho de notificações. Assim, você será avisado quando tiver mais vídeos de curiosidades aqui do canal. Agora, você pode ir lá ver aquele vídeo que eu comentei sobre os segredos dos jogos antigos. Ou se não, se preferir, você pode ver os vídeos aqui na tela final. Obrigado e até a próxima!